E aí galera, beleza? Galera, eu estou aqui com o Juarez aqui, ó, o presidente do CESV Goiás, né? E a gente estava conversando a respeito da importância, né, do sindicalismo, a respeito do sindicato, assim, de maneira geral, né? E muita gente, assim, tipo assim, descredibiliza, né? Tem um certo preconceito, né, com o sindicato. Ah, o sindicato não me protege nada. Eu mesmo já tive muita experiência que eu precisei de um sindicato. Em momentos da minha vida que eu trabalhei e que eu não era sindicalizado, não tinha nenhum sindicato que me apoiasse, eu precisava de um sindicato, né? Então, assim, eu tenho uma importância muito grande, assim, eu dou um valor muito grande na questão do sindicato, de maneira geral, né? Trabalhei no autopeça, ali na Castelo Branco, Cifra, autopeça na Castelo Freio Embreagem. Aí eu lembro que a gente tinha um sindicato, né, das autopeças. Aí eu lembro que tinha um amigo meu que ele tirava aquela sapata de freio, né? E aí, ele tinha daqueles antigos, né? Então ele não gostava de usar EPI, não. Esse cara que não gostava de usar EPI. Aí ele tava lá martelando, um estilar assim, pegou no olho dele e ficou cego, né? Aí o que acontece? Aí, beleza, vamos ver. Quem que tava errado? O patrão, o funcionário, o sindicato? O sindicato orientou, o patrão pagou o EPI, o erro foi individual. Mas, ou seja, vamos supor que tivesse acontecido isso se ele tivesse usado óculos. Ele teria sido salvo graças a uma determinação que o sindicato foi lá e viu. Tinha um lugar de soldava, né? E lá o sindicato foi lá, olhou, né, junto com o pessoal lá, falou assim, ó, esse chão aqui não é apropriado para soldar, para soldagem. Então, assim, o sindicato vê tudo isso, a salubridade do posto, tudo essas coisas. Então, assim, eu gosto muito eu não tinha, assim, um entusiasmo tão grande por sindicato, mas aí depois eu vi, né? E o pessoal fala, inclusive, o próprio Bolsonaro, ele é um sindicalista. Ele não fazia parte do sindicato, mas ele era um sindicalista. Porque como que ele ficou conhecido? Lutando por direito de cadetes da Academia de Agulhas Negras. Ele ficou conhecido por isso. Então, assim, ele era um cara que ele não era um sindicalista, né, mas ele lutava pela classe dele. E o sindicalismo é exatamente isso, é lutar pela classe, né? O que você acha, Juarez, hoje? O que o sindicalismo hoje ele precisa para melhorar mais assim, na questão do trabalhador, da gente o trabalhador precisa enganjar mais? O que você acha? Você acha que o trabalhador precisa conhecer mais do sindicato para poder enganjar mais, cobrar mais? Sim, só corrigindo, Oliveira, que eu sou o presidente da Junta Governativa e estamos chamando um processo eleitoral agora, nos próximos 30 dias aí. A questão do sindicato, ele caiu muito em descredibilidade, né? Mas, assim, a importância do sindicato para o trabalhador é fundamental, porque ele não luta só pelo salário, por benefícios sociais, mas pela qualidade de vida do trabalhador de forma geral, né? E o trabalhador, querendo ou não, uma hora ele vai precisar da entidade, né? E quando ele procura a entidade, ele fortalece a entidade para poder lutar em favor de mais benefícios, mais qualidade de vida, mais qualidade de trabalho, por exemplo, um auxílio de alimentação, plano de saúde, EPI de qualidade, por exemplo, na nossa função, por exemplo. O EPI é fundamental. Nossa, fundamental. Né? Então é isso, e a gente está nessa luta para poder trazer benefício e qualidade de vida para o trabalhador. O sindicato, você acha que hoje ele é muito politizado? Porque assim, o sindicato ele tem a política dele interna, mas ele também sofre muita interferência externa. Por exemplo, muita gente quer associar o sindicato a ser uma coisa mais de esquerda, né, mas não é assim, ele é uma coisa para todo mundo, para o trabalhador em geral. Ele não é assim, o sindicato é muito de esquerda, não tem nada a ver, né? É uma coisa assim que é para o bem comum. Hoje em dia, o vigilante, ele tem no caso, ele tem um benefício, ele não quer saber se foi esquerda, se foi direita. O sindicato colocou o benefício ali, ele quer a comida no prato, ele quer a segurança, a salubridade do posto dele. Então eu acho importante demais o pessoal conscientizar para isso aí. Assim. Não pensa que o sindicato é de esquerda, sindicato é de direita, sindicato é isso, sindicato não tem nada a ver. O sindicato ele é uma coisa assim, é pro trabalhador, ele é uma entidade, ele não é um partido, né? Ele é uma entidade, né? Sim. Cada um tem uma cabeça, né? O presidente às vezes puxa para um lado, o secretário por outro, o trabalhador por outro, enfim. O sindicato não pode se deixar levar por ideologia política, né? Ele tem que lutar em prol do trabalhador, independente de viés político, né? Mas lembrando sempre que a coerência, o trabalho, visitando as bases, conscientizando, trazendo o trabalhador para dentro do sindicato, para conhecer a entidade, trazer benefícios, tipo assim, tem uma odontologia, enfim, né?
questão política, eu, por exemplo, eu estou presidente da junta governativa, né? Mas eu tenho minha posição, o secretário tem outra, o tesoureiro tem outra, né? A gente não quer levar ideologia política para o trabalhador. A gente quer conscientizar, né? Conscientizar para que ele tenha uma mente mais aberta para questões políticas, porque ninguém hoje vive sem política, porque religião é política, futebol é político, sindicalismo também é político. E eu acho interessante o seguinte, por exemplo, uma pessoa chegar aqui e falar assim, eu estou precisando de uma cesta básica, você não vai perguntar para o cara se ele é filiado a algum partido. Se o cara está precisando, ele é trabalhador, ele vai vir aqui, você vai atender o cara da maneira que deve ser atendida, como trabalhador. E eu vi que o pessoal tem ali estava desenvolvendo ali como se fosse um alojamentozinho, né, o pessoal que vem de fora, olha para você ver, aí às vezes a pessoa está precisando. Cara, a experiência que eu tenho de trabalhar sem sindicato, a experiência que eu tenho. Na época que eu estava servindo, eu estava servindo na Marinha lá em Brasília. A gente tinha alguns postos lá de serviço, patrimonial, inclusive de patrimônio histórico do Palácio do Itamaraty e algumas outras coisas assim, que assim, o que acontece? Era um trabalho totalmente exposto, né? Era um trabalho totalmente exposto. Aí uma vez, teve uma manifestação indígena, aí tinha uma rampa assim, né? E dos dois lados do espelho d'água, só tinha a rampa, a entrada e a saída do secretário de Relações Exteriores. Aí nós fazia a proteção da rampa, encheu de índio. Rapaz, você não pode nem pescar isso, você não pode. Aí o que o camarada fez lá, um colega meu de Formosa ainda? Ele pulou na água e nadou, e foi embora. Porque se tivesse um sindicato e olhar e falar, rapaz, aqui é o seguinte, é um serviço muito exposto, nós vamos ter que dar um jeito aqui de proteger o patrimônio histórico, ele não pode ser alterado, a gente sabe tudo, mas nós vamos ter que dar um jeito aqui de pelo menos defender o trabalhador aqui, o militar que estava ali, para poder proteger disso aí, caso tenha alguma coisa. E tem outros casos também, nossa, tem caso demais, tem caso até que foi noticiado aí na justiça, inclusive parece que teve no Metrópole, quando a gente tinha uma carga horária de 36 horas seguidas, trabalhava 36 horas seguidas, assim, não era assim, dormir e acordar, era 36 horas seguidas, né? Mas não tem sindicato para correr. Hoje o sindicato ele deixa o trabalhador assim? Ele não deixa o trabalhador assim. Com certeza não, porque o sindicato ele está para lutar em prol da melhoria da qualidade de vida e da qualidade do posto de serviço e pela segurança do trabalhador, né? A questão do alojamento, a gente tinha esse alojamento alguns anos atrás, né? A administração mudou e aí foi desativando, por exemplo, odontologia, médico, advogado, cabeleireiro, tudo isso tinha aqui na entidade, né? E claro que a gente tem que lutar pela segurança do trabalhador, pela melhoria do salário, pela qualidade de vida dele e da família, porque isso é muito importante, não é só ir trabalhar, é ganhar, só quero salário. Claro, o salário é importante, é uma das coisas, mas não é dos objetos da luta do sindicato. Mas com certeza, por exemplo, um plano de saúde gratuito, ele para a família, enfim. E esse é o objetivo. O objetivo, por exemplo, você está falando da jornada de trabalho. Isso. A busca pela redução da jornada de trabalho é um dos nossos objetivos. Exatamente. Entendeu? Aí eu fico vendo aqui, qual que é hoje o salário, o piso do vigilante? Aqui no estado de Goiás, hoje, o piso do vigilante é R$ 1.825. O piso, né? E lá em Brasília parece que é mais de 2.000, né? Está chegando, parece, em torno de 2.400, quase 2.500. Olha pra você ver a diferença. O estado de Goiás ele é muito grande, tem vigilante que trabalha quase no meio do mato. Tem vigilante que trabalha quase no meio do mato. Então, assim, e é difícil o sindicato chegar lá, né? Porque assim, a gente tem lugar que o sindicato não chega para ver. Então, assim, por isso que tem no interior as bases, a importância de ter os representantes do interior, né? Porque tem lugar que o sindicato não chega. Sim. A gente pode falar. Sim, o sindicato, principalmente o sindicato dos vigilantes do estado de Goiás, não só o nosso, mas todos os outros demais, eles deixaram muito a desejar. Eles deviam estar na rua, visitando a base, convidando. Tem dificuldade? Tem dificuldade, né? Mas, assim, o sindicato, não só o dos vigilantes, mas o sindicalismo em Goiás deixa muito a desejar, deixando assim, o trabalhador sem visita, sem assistência, né? Então, isso, o trabalhador vai ficando arredio, né? O sindicato não serve para isso, não serve para aquilo e tal. E, em parte, eles têm razão, mas a gente tem que levar esse conhecimento, essa conscientização aos trabalhadores. Como é que você entrou na luta sindical, Juarez? Como é que foi quando você entrou, assim? Qual foi Você falou assim, nossa, eu quero isso aqui, eu quero lutar, achei esse propósito aqui. Como é que foi? Eu sempre tive um viés, né? Um viés assim de defesa
do trabalhador. Trabalhador. Né? Quando eu comecei a trabalhar em 1986, fichado, eu inicialmente entrei na Arisco, trabalhei lá 6 meses, fui dispensado, entrei no Memphis Motel, lá eu fiquei 2 anos e pouco, passei para o Paraíso Motel, lá eu me tornei cozinheiro, e em seguida eu entrei na área de vigilância. E na área de vigilância, passado 90 dias, foi em junho de 92, passada a minha experiência, em setembro de 92, eu já fui lá no sindicato, eu funcionava lá na BR, no 53, no setor Moraes lá, já fui lá e fiz a minha filiação. E em 92 não teve nenhum movimento paredista, em 93 não teve, em 94, na criação do Plano Real, teve o primeiro movimento paredista. E aí eu já entrei, me destaquei no movimento, e aí eles me colocaram como representante, delegado representante. Naquela época... Você era novo, tinha quantos anos mais ou menos? 30, 42, o quê? 30 anos. 86, 18... Revela a idade do Juarez agora. Eu não me lembro bem a idade, não. Mas era mais novo, né? Bem mais novo, de 20 e poucos anos. E aí, eu me destaquei aí, como eu me destaquei no movimento paredista, eles me colocaram como representante delegado, né? E aí, desde então, eu nunca mais parei. Aí foi seguindo, foi aprendendo as coisas. Aí veio me colocando na suplência. Teve um momento que eles me colocaram como segundo secretário, mesmo assim, ainda de forma suplência, né? Suplência, né? E aí, em 2016, chegou para mim, meu conhecimento, a reclamação da diretoria suplente, que eu não era, nesse momento, suplente, eu era o terceiro homem do conselho, titular, né? E chegou para mim a reclamação de que não estava sendo feita a prestação de conta na entidade, né? E aí eu, tomando conhecimento do estatuto, vi o tamanho da minha responsabilidade e abracei a causa. E desde 2016 para cá eu estou nessa luta, pelejando aí para melhorar a qualidade do sindicato, trazer mais transparência, trazer mais credibilidade para a categoria dos vigilantes do Estado. É isso aí, galera. Tá vendo aí? Então, eu agradeço o Juarez aí por ter participado com a gente aí. Eu tava lá em casa e falou, não, vem aqui hoje, eu vou ir trocar um papo com você. E é sempre bom a gente estar a gente conversando com pessoas que têm mais tempo de luta, assim, pessoas que já estão mais adiantadas na vida, que aí as pessoas a gente consegue absorver esse conhecimento. E eu mesmo fico pensando, cara, meu Deus do céu, se eu tivesse parado para ouvir mais, quem tá mais tempo que eu aí na luta da vida aí, muita coisa eu não teria feito, teria seguido, né? Eu, por exemplo, uma das coisas que eu pensaria hoje era ter terminado uma faculdade antes, né? Ter terminado minha faculdade que eu estou fazendo de ciência política, ter terminado ela antes, e eu acredito que assim, foi uma experiência muito boa eu ter passado ali na Marinha, mas assim, até as más experiências a gente ganha alguma coisa com isso, até as más experiências a gente consegue tirar o melhor proveito, né? Então é isso aí, galera, valeu, beleza? Só enfatizando, viu, Oliveira, que nunca é tarde para você voltar a estudar, inclusive eu estou pensando em voltar a estudar, né? E a gente aprende sim com os erros e com os acertos, tá? E quero convidar todos os vigilantes que queiram participar, venha participar conosco, venha fortalecer o seu sindicato, não fica olhando só para o Distrito Federal, porque o Distrito Federal fica dizendo para a gente que a gente está pisando no jantar deles. Então vem nos ajudar, vem nos fortalecer, fazer parte dessa equipe, que a gente está lutando para levar o sindicato de volta para os braços dos trabalhadores. Vai dar certo. Valeu, beleza? E é nóis.